é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje estamos nas perguntas 10, 11 e 12 e você vai poder participar aqui conosco e já já a gente vai te mostrar como. Mas antes, gostaria de trazer para vocês hoje a divulgação de 2 livros muito interessantes do autor João Alberto Teodoro, que vocês podem encontrar na loja Mundo Maior. E vocês vão ver aqui na tela os livros O Reencontro de Heróis Lutando para Vencer e também Um Amor Diferente, Nossas Escolhas. O primeiro deles que fala sobre a Segunda Guerra Mundial e todos os percalços e as aventuras que aconteceram ali e a relação disso com a espiritualidade. E no livro Um Amor Diferente você encontra a história de um casal, um casamento homoafetivo, como que isso se dá, como que acontece essa relação e de que forma esse romance será possível. Você encontra esse livro na loja Mundo Maior, acessando o site mundomaior.com.br ou ligando também no telefone 4966-5775 e o telefone, lembrando que é o 0 operadora 11, somos de São Paulo. Então acesse lojamundomaior.com.br e conheça essas e outras obras. André, antes de continuarmos, inclusive, o nosso estudo, eu gostaria de trazer uma mensagem aqui que recebemos pelo WhatsApp. E olha, eu vou te dizer que o WhatsApp está indo muito bem. Eu estou lendo a mensagem e está chegando outras. É isso aí. E o pessoal pode participar também mandando sua mensagem. A Célia de São Paulo, ela participou antes do programa começar. Sim. E ela mandou aqui, boa tarde, Júlio e André, e respondeu a nossa pergunta. Se Deus é perfeito, o mal é criação do homem. Sim. Fica a reflexão, né? É exato. Você vai ter até o outro bloco, o último bloco, para poder também mandar a sua opinião. Deus criou o mal? Você acha que sim? Diga por quê. E mande o seu WhatsApp para 0 operadora 11 99643 3827, que daqui a pouquinho a gente vai trazer essas mensagens aqui no programa, né, André? Isso aí. Vamos continuar então o nosso encontro com o Livro dos Espíritos. Você que está em casa, nós vimos no último bloco, não é? A resposta que os Espíritos deram de quando é que o homem poderá se inteirar, compreender melhor esse mistério divino. E vimos que quando ele não estiver tão iludido, caçando Pokémon por aí, feito um maluco, procurando encher a cara de bebida ou de vícios de todos os tipos, quando ele começar a se elevar para uma dimensão melhor, quando ele estiver menos materializado, não temos nada contra quem joga Pokémon ou faz essas coisas, mas naturalmente nós aprendemos que a busca das coisas da matéria entorpece o espírito. O entorpecimento da alma se dá pela mistura de coisas nobres com as escórias de um mundo ainda inferior. Quando o homem estiver mais depurado, como dizem os espíritos, ele poderá se aproximar de Deus e então ele verá, compreenderá e verá a divindade. E agora, depois que os espíritos responderam, nós temos o quê? Nós temos o comentário de Kardec. Kardec faz um comentário bem extenso a respeito da resposta dos espíritos. Comentário esse que você vai ver agora no slide seguinte, que está numa cor diferente, em letrinha deitada, chamada itálico, para vocês entender que é comentário de Allan Kardec. Vamos lá? A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. À medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mais conforme a razão sadia. Então você observa que os espíritos estão explicando que essa inferioridade do homem não dá ainda condições de ele compreender todo o pleno da criação. Quando ele é muito infantil, como é o caso, na nossa infância, nós atribuímos a Deus
todas as forças que nós não podemos controlar. Então os homens primitivos chamavam Deus de trovão, de vendaval, de força das ondas, e ele dava nomes de diversos deuses, como se os deuses estivessem nestas forças que são muito maiores e mais potentes do que ele. Depois passa o tempo, ele começa a desenvolver o senso moral, começa a ver as diferenças entre a bondade, a maldade, o frio, o calor, a saúde, a doença, e começa a ter uma outra relação, não mais ligada à natureza das coisas. Por quê? Porque se você vai lá na história dos gregos, você vai ver que os deuses gregos tinham os mesmos vícios que os homens tinham. Eles ficavam nervosos, ficavam com raivas. Quantas vezes na própria Bíblia nós encontramos referências à ira de Deus? A vingança. É, Deus mandou matar não sei quantos. Existem, na internet há bastante disso, textos que falam sobre as atrocidades bíblicas. Pessoas que compilaram do Velho Testamento todas as noções de uma agressão atribuídas a Deus, atrocidades bíblicas. Se você procurar na internet, você vai ver o texto, onde estão essas atrocidades mencionadas no capítulo, versículo. Agora, quando o homem melhora, quando o seu senso moral, como está escrito aqui, se desenvolve, o que acontece? Ele então começa a penetrar mais profundamente os mistérios que antes eram insondáveis, porque ele não tinha ainda o sentimento, o sentido preparado, mas que agora que ele está mais aberto, os olhos acordaram, você pode compreender melhor como as coisas funcionam. É como a história que a gente faz para criança, não é? Criança quer saber uma resposta, só que ela é tão criança que ela não entende as lógicas da ciência. Sim. Então a criança pergunta uma coisa e você fala, mas o que é o vulcão? Ah, você fala, não, é quando a terra fica com dor de barriga, ela cospe. Faz uma analogia, né? Você usa aquilo que a criança é capaz de compreender Sim. para dar uma resposta no nível da criança. Você não vai ter como explicar o que é a lava comburente, o que é o subsolo, o magma, a pressão. Ela não entende nada disso, mas quando você diz, ó, é a terra que cospe, quando ela está com dor de barriga, a criança, ai, que legal. Mas quando ela crescer, ela desenvolve a inteligência de forma que ela agora compreende os outros elementos de uma explicação mais veraz, mais próxima da verdade. E mesmo quando ela se tornar um cientista, que ela já tem a capacidade completa de avaliar a natureza, ainda assim ela não saberá completamente o que é um vulcão, porque ela não está lá embaixo para saber. Ela só pode estudar os efeitos. Então, com todas as tecnologias, com toda a ciência, ela ainda vai dar chutes e vai errar. Sendo um cientista, imagina. Então, o que Kardec está comentando conosco é exatamente isso. Na medida em que o nosso senso moral vai ganhando em amplitude, nós começamos a entender o que seria o abstrato para o nosso concreto, não é? É isso que é muito bonito no entendimento que Kardec nos passa nessa questão número 11. Agora nós temos a seguinte questão, a questão número 12, Sim. que nós vamos colocar na tela para você acompanhar com a gente. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? É, né? Olha que legal. O povo pensa que Kardec era enganado assim, que nem criança. Aí senta lá agora, toma esse pirulito e fica chupando. Os espíritos respondem e ele insiste. Os espíritos dão uma explicação e ele não se contenta. Ele quer, tudo bem, vocês disseram que o dia que a gente estiver mais preparado de forma moral, a gente poderá chegar um pouco perto dessa divindade. Mas até a gente chegar lá em cima é uma pá de tempo, como o povo fala. É uma caminhada terrível, não é? Kardec, então, volta aos espíritos com uma outra pergunta que é diferente da anterior. Veja só. Se nós não podemos compreender a natureza íntima de Deus, se nós não temos como chegar a ela agora, aonde nós estamos? Nós poderemos ter pelo menos alguma das ideias, uma ideia das suas perfeições, de como ele é? Dá pra gente, com a nossa pequena inteligência de formiga, aqui no formigueiro, a gente consegue ter uma ideia do que seja Deus? O que você acha, Júlio? É interessante até fazer um comentário aqui, André, que Allan Kardec, ele joga lá em cima uma questão e aí ele não tem a resposta. Aí ele abaixa um pouquinho.
solta a pergunta, os espíritos respondem, mas falam, não é bem assim. Aí ele vai descendo, né? Até um nível que esteja mais próximo de nós. Mas ele era incansável nas perguntas, Ah, sim. né? Ele é uma criatura que foi preparada para isso, né? Ele foi enviado com essa missão e com a autoridade de perguntar o que quisesse, pela sua capacidade intelectual e pelo seu preparo para realizar essa pesquisa, para trazer a inteligência humana de uma forma racional, de uma forma coerente, aquilo que era possível naquele momento evolutivo ser ensinado aos homens. Então, Kardec não é o inventor do espiritismo, e é isso que ele mesmo sempre diz. Ele é alguém que está autorizado a pesquisar e a codificar, a trazer em uma forma compreensível essas leis às quais Jesus já havia se referido. E isto ele fez com primor, um primor lógico, um primor facilmente compreensível, porque todos nós somos racionais. Então é uma coisa lógica, aquilo que nós encontramos na doutrina espírita. É interessante também observar, André, que é um trabalho incansável de Kardec para fazer todas essas perguntas, para compilar todo esse material, mas também de uma paciência, de uma bondade dos espíritos que trazem as respostas, porque trazendo para a analogia que você fez da criança, quando uma criança fica ali no seu pé perguntando, o que é isso? O que é o vulcão? Ah, o vulcão cospe e tal. Por quê? Porque isso, mas por quê? Mas por quê? Mas por que ele não cospe água? Aí você fica... Aí, então, é uma paciência que tem que ter. É isso né? mesmo. Todo trabalho. E eles estão preparados para isso. É uma pleiade de almas que está junto nesse esforço. O mundo invisível com o mundo visível. Mas nós deixamos a pergunta para você. Nós vamos agora, o Júlio vai chamar o nosso próximo bloco e você vai pensando, é possível ter uma ideia de algumas das perfeições de Deus? Exatamente. No próximo bloco nós vamos ver essa resposta. E você pode participar, como eu disse no primeiro bloco, da campanha Espiritismo Precisa de Você. Sabe como? Agora eu trago uma das formas. Você pode fazer uma doação espontânea. É isso mesmo. Entrando no site amigosdaboanova.com.br/espiritismo-SOS, você encontra ali todas as informações dos bancos para fazer um depósito bancário, para que você possa doar espontaneamente o valor que estiver ao seu dispor, para que você contribua para que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova continuem produzindo conteúdos para a divulgação da doutrina espírita. Então participe e fique conosco, nós voltamos já já do intervalo.